Corinthians traz um bom resultado da Argentina, mas acho que na semana que vem teremos um jogo bem diferente desse que vimos aí. O Corinthians tendo que propor um pouco mais, sair para jogar, enquanto o Rosário aí sim vai ter campo para correr em velocidade com o Di Maria, com o Campaz e todas as suas alternativas ofensivas. Eu sei que hoje a gente não vai ter tempo, né? Mas tem influência, será, do fim do gol fora de casa, esses 7 empates em 7 jogos? Eu acho que é uma coincidência, cara. Cara, eu fiquei pensando nisso. Eu não gostava, né, do gol fora. Eu também não. Eu não gostava Mas do gol fora. Na Champions League tinha gol fora na prorrogação. Pô, que era pior ainda. Que era pior ainda. O cara que jogava em casa tinha 30 minutos a mais de jogo para fazer um gol. Exato. Né? Pô, mas eu fiquei pensando nisso ontem. Eu falei, pô, será que tem alguma coisa a ver? Acho que não, né? Não, acho que não. Também acho que não. Acho que é coincidência. Eu queria fazer uma menção honrosa, Cacá, o Matheus Bidu. Para mim foi o melhor jogador do Corinthians ontem, porque pelo lado direito o bicho pegou. Do lado direito do Rosário Central, né? No Rosário Central tinha o Cantissano, o Coronel e o Di Maria, embora não seja mais um meia pelo lado direito, naturalmente vai procurar aquele setor do campo, porque a vida inteira ele jogou ali, né? Sim. Então o Bidu, com a ajuda do Breno Bidon, teve grande destaque defensivo ontem, né? A gente tende a olhar para os laterais do Corinthians como meros apoiadores, como se fosse pouca coisa, né? E de fato, eles têm uma condição de apoio boa. Eles são melhores apoiadores do que defensores. E o cruzamento deles, dos dois, é muito bom. É muito bom. As inversões de jogo são muito boas também. Mas ontem, defensivamente, eu gostei muito da atuação dele. Acho que o destaque foi a defesa do Corinthians, a linha defensiva do Corinthians. 2 zagueiros também foram soberanos dentro da área. Gustavo Henrique e Gabriel Paulista foram muito bem no jogo aéreo. O Copete, acho que pegou 7, 8 vezes na bola, no jogo todo, que é o centroavante do Rosário. Pouquíssimo. Você falou o negócio dos empates, de uma coincidência no fato de a gente ter tido 7 empates. Só que não se esqueçam, na primeira rodada da Copa do Brasil, nessa última fase aí, de 7 jogos, nós tivemos 5 empates. Então. Isso talvez signifique mesmo que os times, nos jogos de ida, eles vão segurar o resultado, do jeito que dá ali. Ou seria coincidência também na Copa do Brasil? Eu acho que sim, Cacá, porque assim, vamos lá, falando sobre a Libertadores particularmente, tá? Houve times que poderiam ter vencido. O Flamengo poderia ter vencido o Cruzeiro fora de casa, esteve mais perto da vitória do que o Cruzeiro. O Palmeiras poderia ter vencido o Cerro Porteño. Deu uma falha individual. Exatamente. A LDU poderia ter vencido o Mirassol ontem. Tomou o gol do Eduardo quando era melhor no jogo. Então, acho que são casuísmos, né? Ainda mais porque não existe mais o gol fora de casa. Então, acho que são coincidências. O Hugo sai e fala, né? A gente veio aqui para não tomar gol. Então, porque era um pensamento anterior ao gol dobrado fora de casa, né? Você sair para empatar 0-0 a primeira partida. E o Hugo falou sobre isso, mas realmente a gente precisa de mais pesquisas para isso. Né? Exatamente. Tem que tabular os números todos aí para saber se tem alguma relação. O jogo de ontem do Corinthians lembrou muito a estreia do Diniz contra o Platense. Foi uma estratégia bem parecida. Seremos compactos, vamos nos defender bem e no momento que a gente conseguir jogar com bola, ótimo. O Corinthians usou e talvez tenha até abusado do jogo mais longo para o Pedro Raul. A gente falou sobre isso aqui ontem, né? Que era uma arma que o Vasco às vezes usava. Olhava o Verratti dentro da área, pumba, cruzamento e bola para ele. Eu acho que o Corinthians até usou mais do que deveria esses cruzamentos por ter o Pedro Raul como centroavante dentro da área. Mas era a proposta do Corinthians também. O Rosário às vezes subia e você tinha que usar uma bola mais longa para um centroavante que é alto, sustenta essa bola. Não podia perder, não podia trazer a derrota na bagagem. Não. Né? Você disse que o Hugo falou, e o Hugo falou também sobre o caso de racismo, quando ele vai no árbitro e pede o protocolo antirracismo, e aí vem aquele famoso gesto dos braços cruzados. Vamos ver exatamente o que ele disse depois do jogo. Toda vez que a gente joga aqui acontece isso. Eu acho que muito explícito. Não só eu ouvi, todo mundo que estava perto do gol ouviu. Aconteceu desde o início do jogo, do aquecimento, já estava acontecendo. E os jogadores até me pediram desculpa pela atitude da torcida. E externar aqui o meu agradecimento a eles, que não foi uma atitude dos jogadores da equipe do Rosário, foi uma atitude da torcida, que infelizmente acontece com frequência e a gente tem que tentar se manter focado no jogo para que isso não afete. Não sei o que passa na cabeça deles, não sei se eles acham que eles são mais do que a gente, são mais humanos que a gente, são melhores do que a gente. Então eu espero que
alguém, a Conmebol, possa se movimentar para que isso um dia acabe de verdade. Bom, novidade zero. Novidade zero. Os argentinos e parte das torcidas chamam os brasileiros de macacos desde os anos 1960. São os macaquitos, como eles falam na arquibancada. Você tem registros de jogos de Santos e Botafogo jogando em Buenos Aires, jogando na Argentina, e a torcida chamando de macaquito. Já falei mais de 1000 vezes aqui. A decisão de Santos e Boca na Libertadores de 63 foi com o estádio chamando o time de macaco. Isso acontece desde sempre. A novidade é essa, que a Conmebol não incluiu dentro daquelas regras e protocolos advindos da Copa do Mundo algo determinante em termos de racismo. Tanto que aquele protocolo Vini Júnior de cobrir a boca não consta do novo manual da Conmebol aí. Essa é a novidade. E esse protocolo antirracismo, ele só foi acionado no segundo tempo. Segundo relatos dos nossos companheiros que estavam lá, poderia ter sido acionado no primeiro minuto de jogo. Primeiro minuto de jogo. Então é muito grave o que aconteceu e a gente lamenta mais uma vez que o Hugo tenha que passar por uma situação como essa. Agora, por que os jogadores do Corinthians não sentaram no gramado? Abandono de campo, acho que isso não está previsto porque seria WO, seria a pior das hipóteses. Senta todo mundo no gramado e cruza o braço. Fica esperando para ver o que acontece. Simples assim. Se a Conmebol não toma nenhuma iniciativa, nenhuma decisão e tira das regras advindas da Copa do Mundo questões ligadas ao racismo, não adianta colocar faixa no estádio, times carregando faixas, hashtag não sei das coisas. Isso não funciona. Está provado que não funciona. Então eles estão esperando o quê? O que mais eles estão esperando? Eu não sei. Você tem alguma ideia? Eu já falei aqui o que funciona, né? Se a Conmebol quiser acabar com isso no estádio, ela consegue, né? Tem que fazer um acordo com as polícias locais e todos os jogos que acontecerem, você filmar na arquibancada quem está fazendo, a polícia vai lá, retira o cidadão, leva do estádio, proíbe de entrar no estádio em competições Conmebol. Porque assim, a Conmebol não pode obrigar que o país tenha uma lei antirracismo como tem aqui no Brasil, certo? Então o que ela pode fazer? Ela pode, olha, isso... vamos pro jogo, vai ter Rosário e Corinthians. Vamos, então beleza. Pega uma câmera, fica lá a polícia e os policiais disfarçados ficam no estádio. Quando identificar um cara, aquele cara lá, tal setor, tal. Vai lá, pega o cara, leva para fora do estádio. Mas no caso, sendo policial argentino, ele não vai, ele não vai se submeter a fazer isso. Tem que ter um acordo Conmebol, polícia local. Senão não tem como também. Como é que a Conmebol vai fazer? Mas sendo argentino e o argentino não considerando isso um ato racista, o cara não vai fazer. Então não tem o que a Conmebol faça também. Não é então. que não considera um ato racista. Racismo não é crime na Argentina. O ato racista existe. Isso existe. Não só na Argentina. Aqui no Brasil tem muito. Já teve pra caramba também. No Paraguai, na Colômbia, isso tem pra caramba. Infelizmente, porque é uma caralhice. Na Espanha, então, nem se fala. Né? É uma caralhice. O ato racista está lá. A questão é, a polícia não interveio porque não se trata de um crime na Argentina, assim como não é crime, Sim, mas é crime no Brasil. Entende o lado de que se a Conmebol fizer uma reunião com a polícia, falar, a gente quer acabar com isso no estádio. Polícia local. Pediu apoio, fala, vamos entrar no estádio, vamos filmar os caras que estão fazendo, a gente tira do estádio, eu quero o nome, ele não entra mais em competição Conmebol. Não precisa prender, já que não tem a lei contra isso, a Conmebol não tem como intervir no país inteiro. Claro. Então, só não quero que entre mais em competição Conmebol. Se o cara quiser ir no futebol argentino, no campeonato argentino, o problema é dele. Mas em competição Conmebol ele não entra mais. Eu tenho certeza que se fizer isso, tirar uns 10, 15 caras por jogo, acaba rapidinho. Porque aí você sente na pele e você vê acontecendo com os outros e fala, peraí, agora vai doer em mim também se eu fizer. E acabou. Agora, porque não adianta, você chega lá no clube, o clube tem uma função social, ok, mas como ele vai educar uma população inteira também? Tira o clube da competição. Beleza, isso vai ajudar alguma coisa? Você não consegue educar torcedor para não jogar latinha dentro do gramado? Como é que fizeram isso? Copo de água dentro do gramado? Como é que fizeram? As sanções. Sanções bravas, sanções violentas contra os clubes. Sim. Então. Não, contra os clubes não. Depois os clubes começaram a identificar e entregar e levar no GCRIM, lembra? Agora o clube, quando alguém joga algo no campo, ele é caguetado pela própria torcida, a polícia vem, retira ele, leva no tribunal criminal que tem no próprio estádio, o clube fica livre da pena e quem responde é o cidadão.
fica fora de entrar nos estádios. No Brasil é assim. Então tem que ser assim na Conmebol. A Conmebol precisa fazer alguma coisa que dê certo. Eu concordo com você, botar faixa, colocar criança para falar antes do jogo. Não, o racismo. Isso não adianta nada. Porque na hora que o pau come lá, primeira coisa que eles fazem é isso. Não, é ridículo. Eu ficava constrangido de ter que ler uma mensagem, porque o Band Esportes transmitiu. Durante um tempo, o Band Esportes transmitiu Libertadores e Copa Sul-Americana. E os narradores eram obrigados, antes de começar o jogo, a ler uma mensagem que me trazia constrangimento, porque a gente sabia que não era por esse caminho. Não adianta só a mensagem. Não adianta. Hashtag na tela, não façam nenhum ato racista. Isso não funciona. Não. Está provado que não. Tem que pegar os caras e prender, levar para fora do estádio, até se tocarem. Olha aqui, o Corinthians volta a jogar no fim de semana, enfrenta o Cruzeiro, vai ser um jogaço, jogo duríssimo. E a gente tem aqui o raio-x desse jogo. Corinthians, 7º colocado no Brasileirão, o Cruzeiro, o 5º. Olha a disputa, hein? Interessantíssima aqui. Corinthians com 32 pontos, Cruzeiro com 33. Corinthians em 22 jogos são 8 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O Cruzeiro, 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Como mandante, Corinthians tem um aproveitamento de 54,5%. E o Cruzeiro, 46,6% como visitante. Aí essas réguas são os últimos 5 jogos, envolvendo todas as competições. No caso do Corinthians, temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Enquanto que o Cruzeiro são 3 vitórias e 2 empates. Árbitro da partida, David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. No VAR, Paulo Renato da Silva Coelho, do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E aí, minha gente, o que a gente pode esperar desse jogaço? Vai ser um jogaço. 2 times que têm compromissos importantes pela Libertadores depois. Quem é que vai levar a sério, de fato, esse confronto? No último fim de semana, o Cruzeiro poupou boa parte dos seus jogadores. O Caio Jorge entrou, por exemplo, só no segundo tempo. O Cruzeiro jogou com um time reserva às 11 horas da manhã no domingo contra o Mirassol. Vai adotar a mesma estratégia? E o Corinthians? Depois até de conseguir um ótimo resultado contra o Rosário fora de casa, vai preservar os seus jogadores ou vai com um time completo? Acho que essa é a principal questão para vários jogos dessa rodada. Vale para Fluminense e Palmeiras, vale para Mirassol e Flamengo, vale para vários jogos. Vai focar na Copa Continental ou vai olhar com carinho para o Campeonato Brasileiro? Ou não vai fazer nenhuma escolha, vai jogar completo no fim de semana e no meio de semana? Por aí. É hora de poupar o elenco, Berna? Eu acho que sim. E tem uma diferença fundamental em relação ao que falou o Léo, que o Cruzeiro joga na quarta e o Corinthians joga na quinta. E o Corinthians não viaja. O Cruzeiro viaja 2 vezes. Então, eu acho que o Cruzeiro, a exemplo do que fez contra o Mirassol, vai entrar com um time misto em campo. Cruzeiro. Eu acho. Eu acho que o Cruzeiro vai fazer isso. O Corinthians pode até ensaiar jogar com o que tem de melhor. Mas eu não acredito no Cruzeiro, definitivamente o Cruzeiro jogando com o time titular. Um Otávio, pode ser que o Fagner jogue, porque não atuou contra o Flamengo, né? Estava suspenso, jogou o William. Zagueiros, vai Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Não sei mesmo. Lateral esquerdo, só tem o Gabriel Rojas. Aí você pega o meio de campo, Matheus Henrique está suspenso, esse pode jogar. Gerson, Matheus Pereira vão jogar? Acho improvável. O Kenny Gerson Arroio. ficou fora domingo, de repente o Gerson pode jogar um pouco, né? Kenny Arroio. Wesley jogou no domingo, foi reserva no domingo, foi titular na quarta-feira contra o Flamengo. Acho que não. Não estava 100% ainda, porque fez parte da pré-temporada, só saudita, enfim. E o Caio Jorge acho que vai ficar no banco. Então, acho que o Cruzeiro, se tem um usar time... os novos contratados, o Cruzeiro, né? O Corinthians, até pela característica do Diniz, eu não acredito, vai ter mudança se estiver pontual, né? Um outro jogador que... De repente o Zé Lucas joga. Bom jogador, refazendo aqui. Potencial para ser um belíssimo jogador. Entrou no jogo contra o Flamengo, ali na reta final da partida, entrou bem. Foi titular contra o Mirassol. Zé Lucas e Lucas Romero formaram a dupla de... Lucas Romero não jogou contra o Flamengo. Isso. Pode ser que jogue também. Pode ser a dupla de volantes ali do Cruzeiro contra o Corinthians. E aí entra aquela parte, né, que a gente está acostumado. O Campeonato Brasileiro, quando tem 2 times lá na frente,
quem está no meio da tabela costuma entregar um pouco nesses jogos um time mais misto, mais reserva, né? Porque não há uma condição de ser campeão. O Cruzeiro, na 8ª rodada, ele era o último colocado. Foi a última vez que o Cruzeiro ficou na última colocação, na 8ª rodada. Agora a gente está aí com 17, 18, 19, 21, né? Essa é a 23ª. 23ª. O Cruzeiro já está lá em cima, no topo. O gráfico O Jorge é bom, né? É bom. O trabalho do Arthur Jorge é muito bom. Não fosse aquele começo ainda com o Tite, o Cruzeiro poderia estar no... Eu não sei se brigando pelo título, porque eu acho que o Cruzeiro não seria um candidato ao título como não foi no ano passado com o Leonardo Jardim. Mas seria a 3ª força do Campeonato Brasileiro. Acho que daria para a gente classificar dessa forma. Mas acho que o Cruzeiro busca uma vaga direta para a Libertadores de 2027. Então é importante ficar entre os 4 primeiros. E aí você tem alguns candidatos nessa briga aí. Fluminense, Bahia, Cruzeiro.